Como eu falei pra vocês que é minha primeira live, então manda aí um vai doutora, é isso aí, vamos que vamos, pra me animar, pra eu saber que vocês estão curtindo, tá? Quem quiser também mandar uma pergunta pra mim, que aí eu vou lendo e vou tirando as dúvidas conforme eu for falando essa parte introdutória da MP, tá bom? Então, gente, a proposta da live, de verdade, assim, do fundo do meu coração, é compartilhar com vocês essas informações, sabe? Sobre essa enxurrada de mudanças na legislação e que aconteceram nas normas trabalhistas. E assim, é tanta informação que às vezes a gente nem sabe, né, exatamente o que nós nos enquadramos. Então, assim, tanto as MPs que saíram, vocês viram que são várias. Vai, doutora, é isso aí. Começa, filha. Então, assim, tanto as MPs que saíram, quanto as regras e as informações de auxílio emergencial, elas são destinadas a toda a população. Mas existe grande diferença de uma para outra. E aí, pessoal, eu queria falar hoje sobre o benefício emergencial, que não tem nada a ver com aqueles R$ 600 que tem uma grande parte da sociedade recebendo. Porque assim, o auxílio de R$ 600 é auxílio emergencial e é destinado aos informais, pessoas que têm microempresa, as pessoas que estão desempregados, né? Então, aquilo é o auxílio emergencial. O benefício emergencial, que é o que eu estou assim agoniada para falar para vocês sobre isso, é para quem trabalha registrado. E por que toda essa agonia, né, que eu estou dizendo aqui? Porque eu prevejo que para o próximo mês, que é quando essas coisas, esse benefício começar a ser pago, que vai acontecer algumas situações que nós precisamos estar preparados. Isso por quê? Deixa eu só ver a pergunta aqui. Tá, já respondo, tá? Então, assim, isso por quê, gente? Num primeiro momento, eu observando todo mundo que recebeu o auxílio emergencial de R$ 600, nós podemos ver que teve muitos problemas. Teve gente que recebeu fácil, assim, que chegou o dia que prometido pelo governo, caiu o dinheiro, tudo bem. Mas isso não foi a grande maioria. Tem pessoas que, em relação a esse benefício dos R$ 600, que até agora não recebeu. Então, assim, aconteceram vários problemas no aplicativo, problemas de informação mesmo, as pessoas não sabiam exatamente como fazer. Então, é claro que esse benefício de R$ 600, ele é totalmente diferente, a forma, né, do procedimento, como vai ser pago o benefício emergencial, que é para quem está empregado. Porém, da mesma forma que tiveram dificuldades em sistemas, é o que eu acredito que nós podemos vir a enfrentar. Não sei se vocês concordam com isso, porque ontem mesmo eu passei uma situação, só tô abrindo um parênteses aqui, que eu precisei à lotérica e eu observei que tinha uma senhora que ela ficou uns 20 minutos ou mais na fila e ela estava com um código de autorização, né, para recebeu R$ 600. Quando ela chegou lá no caixa, depois de toda a fila, ela foi informada que a lotérica não tinha dinheiro. Então, vocês imaginam que esse código que a pessoa precisa só tem a duração de 1 hora. Então, ela tinha que correr para procurar uma lotérica ou um outro banco. Olha só, gente, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando. E então, o que eu quero dizer que essa live, a minha missão realmente é antecipar vocês do que pode vir a acontecer, explicar exatamente o que é e, de alguma certa forma, ajudar todo mundo e a mim também, porque eu tô sentindo na pele também isso que tá acontecendo e é por isso que traz preocupações aí pro próximo mês. Por que eu falo pro próximo mês? Porque quando começou a instituir essas MPs, eu percebi uma movimentação da seguinte forma. Primeiro, eu vi que quando saiu a MP 927, que foi aí uma das primeiras, né? Eu percebi que teve empresa que já tomou uma decisão, que mandou a gente embora, ou então que deu férias, ou então falou, vou fechar tudo, né? E teve empresa que ficou mais cautelosa. Falou assim, não, vou aguardar, viver um dia de cada vez, eu vou conceder um banco de horas, eu vou dar férias para quem tem férias e esperar para ver o que vai acontecer.
Porém, depois que saiu a medida 936, que foi a medida que instituiu esse benefício emergencial, que eu vou pormenorizar para vocês, aí eu comecei a perceber uma grande movimentação das empresas, reduzindo o salário juntamente com a jornada, abrindo aí essa suspensão de contrato. E aí eu percebi que, assim, várias pessoas começaram a perguntar para mim, e era sempre sobre essa mudança, né, do benefício emergencial. Então, assim, eu acho que depois da MP 936, foi quando as empresas começaram a falar, agora eu tenho que tomar minha decisão, né? Então, muita gente que estava em férias agora já está acabando as férias, e essas pessoas vão começar a sofrer a redução do contrato ou a suspensão. Então, queria que vocês colocassem aí se vocês estão gostando da live e também se caso você já teve algum comunicado da empresa sobre a redução. Quem teve redução, coloca aí, redução 25%, redução 70%, só para eu saber, e quem teve suspensão do contrato. Então, vamos lá. O benefício emergencial, ele está sendo chamado de BEM, né? Então, a sigla dele é BEM, benefício emergencial. Ele está previsto, assim, de maneira mais específica na MP 936, que vocês podem pesquisar, e na portaria 10.486, que saiu agora dia 24, assim, uma loucura. E aí, o que acontece? Os funcionários, né, que tiveram aí uma comunicação da empresa que falasse assim, olha, a partir de agora você vai trabalhar com redução de jornada de 25%, de 50% ou 70%, e proporcionalmente redução do salário, que aí, gente, é a parte que dói, né? E eu vou explicar o porquê. E quem tá passando por isso aí, que eu tô vendo o pessoal colocar redução de 70%, estou com meu contrato em suspensão, né? Essas questões, a primeira dica que eu te dou, quem não conseguia encontrar no Google, me pergunta no direct que eu mando para vocês, tá? Tem uma calculadora, chama calculadora MP 936. Procura essa calculadora. Lá vai pedir a informação dos seus 3 últimos salários e algumas outras informações que eu não me recordo agora. E a partir daí, você vai calcular, você vai saber mais ou menos quanto que você vai receber. Isso serve tanto para quem pegou a suspensão, né? Quem está dentro da questão da suspensão, quanto para quem teve o salário reduzido e a jornada reduzida. Obrigada aí quem tá falando que tá gostando. Tá me empolgando, hein? Tá me empolgando. Então, primeiro, qual o objetivo, gente, dessas MPs? Por que tá chovendo MP? Por que os advogados estão doidos? O pessoal de RH nem se fala, trabalhando muito. Porque a intenção é preservar o emprego, preservar a renda e diminuir o impacto econômico na sociedade. Porque assim, gente, vai acontecer. Precisa garantir também as atividades empresárias, né, que eu coloquei aqui no meu esboço, porque assim, nós sabemos, nós estamos vendo isso, como é importante o funcionamento das empresas, do comércio, né, porque realmente, embora tenha essa questão da doença, que a gente não pode desconsiderar, que é muito importante ficar em casa, mas, e aí, como vai ser daqui para frente, né? Então, essa é a intenção das MPs, regular tudo isso, para ver como que vamos sobreviver, né? E aí, a suspensão do contrato, como que funciona? Então, vamos lá, o seu chefe ou os empresários que estão aqui, que eu sei que tem, chamou lá e falou, olha, a partir de agora, devido a toda essa situação que nós estamos enfrentando na empresa, eu vou suspender o seu contrato. Suspensão do contrato, teve uma pessoa que perguntou para mim se ela tinha sido mandada embora. Então, assim, o contrato, ele está sendo paralisado, mas você não está sendo mandado embora. Pelo contrário, ele está fazendo isso para garantir o seu emprego, né? Então, qual que é a regra da suspensão? Ela só pode ser feita no máximo 60 dias. Eu não posso, se a partir, não sei se daqui para frente isso pode mudar, mas por enquanto, pelas MPs que a gente tem, só pode ser suspenso por 60 dias. A empresa, ela faz um contrato individual, né, com o funcionário, e ela mantém os benefícios que o funcionário já tem. Isso é muito importante, os benefícios têm que ser mantidos.
exceto o Vale Transporte, porque assim, você não vai estar indo trabalhar, né? O seu contrato está paralisado. Então, o Vale Transporte, eu não vejo, assim, um grande problema de não pagar, né? Porque a pessoa não está indo trabalhar. Tem também a questão interessante aqui, que esse acordo, ele tem que ser firmado 2 dias antes de começar a suspensão. Pelo menos 2 dias antes. Então, assim, não pode o empregado do nada falar, não vem mais amanhã, sabe? Então, assim, é necessário existir um acordo entre as partes. Aí, gente, é uma questão muito polêmica. Comenta aí o que vocês acham disso. Porque, assim, a lei, ela fala, tem que ter a ciência do empregado e a concordância. E aí nós sabemos que, assim, na realidade, né, o que acontece todos os dias é complicado. Porque, assim, você tá vendo uma pandemia acontecer, ninguém sabe o seu futuro. De repente, o seu empregador, ou até mesmo quem tá aqui, que é empregador, fala pro funcionário, olha, eu vou suspender o seu contrato por 60 dias. Aí o que acontece? Você vai falar assim, não quero. Eu não quero suspensão do meu contrato. Então, assim, essa questão de mútuo acordo, as duas partes quiseram, é bem complicado, né? Porque numa situação dessa, Ingrid, eu vejo que é difícil a pessoa ter o empregado nesse momento falar assim, não, eu não quero, eu quero continuar trabalhando, eu não quero essa situação, não quero ter meu contrato suspenso. É uma questão difícil, né? E tem que haver o bom senso aí entre as partes, né? Porque a suspensão do contrato, ela garante aí a estabilidade proporcionalmente ao período em que o contrato ficou suspenso. Então, vamos lá, se o seu contrato ficar suspenso por 60 dias, quando voltar tudo ao normal, né, quando passar esse período, você vai ter uma estabilidade de emprego nesses 60 dias. E se caso o empregador te mandar embora? Se ele falar assim, não quero saber, vai buscar seus direitos na justiça e eu vou te mandar embora, acabou, não sei mais o que fazer, vou fechar a empresa. Ele vai ser responsável por pagar esse período. Então, na própria MP, ela prevê lá uma multa, né, proporcional ali à redução, tudo, por esse pagamento. Vocês estão entendendo? Tô falando muito rápido. O pessoal tá falando, o funcionário é sempre o elo mais fraco da relação. Realmente, a questão da hipossuficiência é bem perceptível nesses momentos, né? Tem o pessoal aqui que falou, na terça-feira na terça-feira teve o aviso para deixar os funcionários cientes. Na quinta-feira já mandaram a suspensão. Então, se foi na terça, foi 2 dias antes, tá tudo certo. Outra coisa, quem teve a suspensão do contrato tem a possibilidade de recolher o INSS facultativo. E por que isso é uma dica importante? Porque nesse período que você vai estar com o seu contrato suspenso, a empresa não vai recolher o seu INSS. Então, pensando lá na frente, né, se caso você tiver a possibilidade, que eu sei que cada um tem suas dificuldades financeiras, mas vai na lotérica, compra aquela cadernetinha GPS, se eu não me engano, que eu tenho até uma aqui, depois eu olho o nome certinho, paga como facultativo esses 2 meses, se vocês puderem. Por quê? Vai garantir como se fossem os 2 meses trabalhados, porque a empresa não vai recolher esse período. Outra coisa, gente, quem tá com contrato suspenso não pode trabalhar. Então, essa dica serve tanto para o empregador como para o empregado. Se suspender o contrato do funcionário, não manda e-mail para ele falando assim, só faz esse relatório aqui que eu não tô conseguindo fazer. Ou então, o funcionário fala, não, se você quiser eu faço algumas coisinhas aqui para te ajudar. Olha, gente, por mais que tenha essa questão do bom senso, eu tô falando para a questão legal. Não pode trabalhar, o seu contrato tá paralisado, tá? Por quê? Porque se o funcionário depois entrar na justiça e falar, olha, meu contrato foi suspenso, mas eu trabalhei, cai por terra todas essas questões da suspensão. Ele vai ter que pagar os haveres e tudo que o funcionário tem direito. Então é muito interessante essa questão do trabalhar, não pode realmente exercer nenhuma atividade de quem está suspenso. O Felipe perguntou, no caso da redução de jornada, a empresa continua recolhendo INSS? Eu já vou responder, tá bom? Quando eu chegar aqui na parte da redução.
A Rafinha tá perguntando como que faz para recolher como facultativo. Eu não sei te informar exatamente, mas no boletim, até tem um aqui, se der tempo eu olho. Tem toda uma explicação, o código que usa, o valor, é bem fácil assim de preencher. E eu também já vi que tem alguns links na internet, você colocando no Google, que dá para aprender também, tá bom? Outra questão da suspensão do contrato que é muito importante. Como que vai ficar o pagamento? Que eu acho que é a parte que mais importa aqui nesse momento, né? Para as empresas que têm um faturamento superior a 4 milhões e 800 reais, lá no seu acordo, lá no contrato que deram para você assinar, deve estar constando que a empresa vai pagar 30% e o Ministério da Economia, vamos dizer assim, o governo vai pagar os 70%. Isso para as empresas que têm um faturamento superior a 4 milhões e 800 reais. As empresas que não têm esse faturamento, o governo vai pagar integralmente, né? Vai ser depositado o valor integral. Só que aí eu vou depois esmiuçar isso mais adiante, mas eu tenho uma questão que me preocupa, que é uma das coisas também que me levou a fazer essa live, gente, é que quando se pensa no salário, o governo vai pagar 70%, ele não vai pagar 70% do seu salário normal que está na sua carteira. Ele vai pagar 70% do valor que você tem para receber como seguro-desemprego. Então, assim, eu já vou adiantar aqui, né? Gente, se passar alguma pergunta, depois vocês fazem de novo, tá bom? Que eu vou respondendo. O que acontece? Não entendi. O que acontece, gente? Desculpa. Se o empregado ganha R$1.000, um exemplo, a empresa vai pagar 30%, ela vai pagar R$300. Esses R$700 seria pago pelo governo. Ok. Só que esse cálculo é feito com base no valor que você tem para receber no seguro-desemprego. Então, não é com base no seu salário. Para pessoas que têm um salário baixo, de repente um salário mínimo, quando cair lá no valor do que ela teria direito do seguro-desemprego, vai ficar ali equivalente, ela não vai ter um grande prejuízo. Agora, vamos pensar, de repente, numa pessoa que ganha R$5.000 e ela tem a suspensão do contrato dela aí, essa questão de 30 para 60, 30 para 70. Quando o governo for pagar, ela vai calcular com base no valor que você tem para receber no seguro, certo? Só que o teto, o limite do seguro-desemprego é R$1.800 para quem ganha mais de 2.600. Então, pode acontecer da pessoa ganhar ali 70% do valor teto, que é R$1.800, que vai ser bem menos do que é o salário dela ali, a margem de 70% do salário dela. Então, deu para entender a gravidade disso? Porque muitas pessoas vão ter uma caída na renda grande. Vai realmente atrapalhar ali o orçamento dela. E é por isso que é interessante assistir essa live, porque você assistindo ela, você já vai se preparar, você já vai estar à frente de muita gente que não tem essa informação, que as pessoas estão esperando lá que o pagamento vai cair certinho na conta dela, e pode ser que, dependendo da faixa salarial dela, isso não vai acontecer. Olha, tem uma pessoa perguntando aqui: Ingrid, a minha esposa ficou em casa, porém o patrão dela vai descontar o salário dela mais pra frente. Eu não acho que isso é correto, eu não sei exatamente como que foi esse acordo, eu precisaria ver melhor. Mas num primeiro momento não poderia fazer isso, tá? Porque assim, se o empregador, ele não tem condições, de repente não dá para ele reduzir o salário e a jornada proporcionalmente. Se o empregador não vê ali viabilidade na suspensão, ele tem que, eu sei que é um pouco duro para o empregador, mas ele tem que garantir o salário. Isso daí você pode depois passar mais detalhes pra gente, mas a princípio, pelo que eu tô vendo, não dá. Não dá pra fazer isso. Olha, a Andresa tá falando, no caso do recolhimento de INSS facultativo, caso haja dúvidas, procure um contador. Ela já tá fazendo a propaganda aí dela. Se após esse período o funcionário for demitido, isso é uma pergunta ótima.
ele vai ter direito ao seguro-desemprego? Eu fiz uma ordem aqui, mas vou responder para não passar muitas perguntas e eu não ver. Nesse período, a gente está sabendo que esses recursos estão sendo pagos pelo seguro-desemprego, né? Pela verba que seria do seguro-desemprego. Porém, é garantido pela medida provisória que se posteriormente você for demitido, as parcelas do seguro-desemprego você recebe normal. Então, assim, isso é muito legal porque saiu, essa dúvida foi uma dúvida que eu tive logo no começo. E assim, a MP já definiu isso, que você vai sim poder receber o seu seguro-desemprego normalmente. Então, isso, graças a Deus, é uma coisa que já está pacificado. Então, sobre a suspensão do contrato, né, que eu quero dizer que... Vou resumir aqui porque eu acho que eu me perdi um pouquinho. Então, o funcionário não pode exercer nenhum tipo de outra atividade. Se a empresa tiver um faturamento inferior a 4.800.000, milhões e 800, o governo vai pagar integralmente o seu salário. E eu vou explicar mais sobre isso do pagamento daqui um pouquinho, tá? Agora, se a empresa tem um faturamento superior a 4.800.000, aí ela vai pagar 30% e o governo vai complementar os 70%, considerando a base do que você tem para receber do seguro-desemprego. Vamos falar agora da redução. Pelo que eu percebi, os empregadores, aqueles que são realmente comprometidos, que estão preocupados com o negócio, em manter, sabe? Porque teve algumas empresas que mandou todo mundo embora e já fechou, como até um vídeo que eu postei no meu stories, que aconteceu numa franquia da CVC. Mas teve alguns empregadores que fizeram o quê? Bom, o que eu posso fazer agora? Olha, eu vou dar férias, vou deixar uns dias de banco de horas, né? E aí, quando essas pessoas supriram essa férias, esse banco de horas, instituiu agora a redução da jornada e salário, né? Que é permitido pela MP, isso não tá errado, tá? É permitido. Essa redução, ela pode ser de 25%, 50% e 70% do salário. Se tiver negociação coletiva que preveja um outro percentual, também é válido, tá bom? O que acontece? A redução vai ser proporcional. Então, se a pessoa teve 25% de redução da sua jornada, proporcionalmente ela vai ter 25% de redução do salário. E quem vai pagar essa redução é o governo, que vai complementar esse valor. E aí, o que está acontecendo? É as mesmas regras. A empresa tem que pactuar com o funcionário isso pelo menos 2 dias antes de começar, tá? E a diferença é que pode ser no máximo 90, pode ser até 90 dias. Eu vi alguém falando que teve a suspensão do contrato e parece que eles prorrogaram de 60 dias para 90 dias. Eu vou me informar, mas assim, até na portaria que saiu agora, dia 24, fala que é no máximo 60 dias a suspensão, tá? Agora, se foi redução, aí é permitido 90 dias. Então, precisa verificar certinho essa informação, tá? Outra coisa, qual o período que vai acontecer essas mudanças? Enquanto durar essa calamidade e enquanto estiver ocorrendo esse prazo que é pactuado no contrato, que é de 90 dias. Mas, se caso o seu empregador falar assim, olha, já passou o período crítico, agora eu acho que dá pra gente trabalhar integralmente, a redução de 25% não é mais necessária, ou de 70% não é mais necessária. Tudo bem, pode voltar tudo ao normal. Então, ele não precisa cumprir exatamente aquela data até o final, ele pode antecipar. O que ele não pode, a princípio, é passar dos 90 dias, tá bom? E outra coisa que eu queria falar, eu já falei um pouco sobre isso, mas assim, essa redução, o empregado pode recusar? Ele pode falar assim, olha, eu não quero ter redução, eu quero trabalhar toda a minha carga horária, né? Porque existe essa discussão aí, se é um acordo realmente, se é fácil negociar, né? Se existe um negócio entre o patrão e o funcionário. O empregado, gente, ele pode até se recusar, mas ele vai estar arriscando, a realidade é essa, ele vai estar arriscando a permanência no trabalho dele. Porque, pensa bem, se é uma empresa que realmente não tem como manter as condições normais do contrato, isso vai dar um problema muito grande, né? Então, assim, eu acho que nesse momento
a gente precisa mesmo agir com esse altruísmo, com esse bom senso nas relações, tanto na relação com o ser humano e quanto na relação de trabalho também. A relação de trabalho se você parar para pensar, é a relação, uma das mais importantes que a gente tem, porque a primeira coisa que se fala, principalmente nesse momento de pandemia, é como vai ficar meu trabalho? O que vai acontecer com a minha renda? Sabe? Então, é uma situação bem complicada e precisa ter o bom senso. Eu acredito que vai ter empresas que vão aproveitar dessa situação. Não sei quem concorda aí. Vai ter empresa que vai aproveitar da situação. Mas a grande maioria das pessoas, pelo menos que me procuraram, se verifica que a empresa, ela está querendo ajudar, que assim, ela está querendo viver um dia de cada vez e vamos ver o que vai acontecer. E eu percebi também que essa chuva de redução salarial e redução e suspensão do contrato aconteceu depois que a quarentena foi prorrogada. Não sei se vocês perceberam isso. A maioria das pessoas que me procuraram foram nessa última quinzena aqui, falando, olha, aconteceu isso comigo, o que eu posso fazer? A Bruna tá falando aqui, é um momento de pensar em todos, não tem como sair ilesos. Porém, se nós nos unirmos, seremos menos prejudicados, é verdade. Eu acho que os empresários também estão sendo bastante prejudicados. Imagine só como manter uma empresa nesse momento, né? E também os empregados estão sendo lesados também, porque cada um tá perdendo um pouco, uns mais, outros menos. Mas todo mundo tá perdendo, né? Infelizmente. A questão da estabilidade no emprego, acho que eu já falei. Então, assim, tanto na suspensão quanto na redução, se você ficou 90 dias com o seu contrato reduzido, a estabilidade no emprego que você tem é de mais 90 dias. Se no meio do caminho você ser mandado embora, o empregador arriscar te mandar embora, ele vai ter que pagar uma multa e aí você vai poder acionar a justiça, tá bom? Uma coisa interessante. Essas regras, elas se aplicam ao aprendiz, né, que é uma espécie de trabalho diferenciado, e também ao contrato intermitente. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha intermitente. Se você tiver, pode mandar contar aqui pra gente, porque o trabalho intermitente é a pessoa que ela fica à disposição. Então, ela fica esperando o empregador, a empresa chama ela para trabalhar. É uma coisa bem específica, mas essas regras se aplicam, tá? E tem uma questão do intermitente que é sobre o benefício. E aí eu vou explicar mais adiante quando eu estiver falando de pagamento. Então, vamos lá. Perguntar aqui como será pago, eu já vou falar, tá, gente? Tô só seguindo o script para não esquecer, porque são informações muito importantes, muito importante. Então, vamos lá. Quem não pode receber esse benefício? Quem tem cargo público, aí eu respondo a questão da Cibele, né, que eu acho que ela me fez uma pergunta. Então, quem tem cargo público não recebe esse benefício, né, o benefício emergencial, tá? Pessoas que foram admitidas a partir do dia 1 de abril. Então, assim, quem foi admitido agora não pode ter esse benefício, nem redução, nem suspensão, não recebe o benefício emergencial, tá? Quem tá recebendo seguro-desemprego também não tem direito a isso. E também porque não tá trabalhando, né? Então, assim, dá para entender. A questão do quem tá recebendo bolsa de qualificação profissional, também não tem direito. Agora, a questão mais polêmica. Quem é aposentado também não pode receber. Isso, para mim, é chocante. Por quê? Eu tô falando isso? Porque tem aposentado que trabalha registrado. Então, ele não vai receber o benefício. E aí, o que acontece? O empregador pode reduzir a jornada? Ele pode suspender o contrato? É uma questão que, assim, é complicada porque às vezes não tem resposta mesmo. Nesse momento, a gente não tem resposta. Aqui tá falando, quem não tem direito ao seguro-desemprego recebe o auxílio? Vai receber o auxílio se estiver trabalhando, né? Ele pode sim. Porque às vezes a pessoa não tem direito de receber o seguro-desemprego porque não completou um ano ainda, um exemplo. Mas se ele estiver trabalhando, pode receber o auxílio sim, tá bom? Então, gente, o aposentado, ele não tem esse direito. Então, mesmo o aposentado que ainda trabalha, porque existem muitas pessoas nessa situação, ele não tem direito de receber. E aí a empresa
querendo manter ele como funcionário, que é o ideal, né, a preservação do emprego, ela precisa procurar outro meio. Então, se você é empresário, empregador, tá ouvindo essa live, assim, tenta dar férias, de repente conceder banco de horas, né, para manter o emprego, mas realmente não pode aderir a esse sistema. Outra questão legal, quem não tem controle de jornada? Sabe vendedor externo? Pessoas que não tem, que não bate cartão? Como é que vai reduzir a jornada da pessoa que não tem uma jornada estabelecida? Ele não bate o cartão todo dia, né? Então, a portaria, na verdade, que resolveu isso. Vou até repetir para quem estiver na situação e quiser procurar a informação, é a portaria 10.486. A portaria disse o seguinte: quem não tem controle de jornada pode sim ter a jornada reduzida ou a suspensão do contrato, mas nesse caso eu tô querendo dizer mais da redução da jornada, né? Desde que realmente, verdadeiramente, no dia a dia, haja a diminuição da atividade, entendeu? Não pode assim, de repente, a pessoa trabalha com vendas e a empresa fala, olha, eu vou reduzir 70% do seu salário, mas você continua com a mesma meta de venda, continua fazendo... Não, para poder valer, precisa realmente ter a diminuição ali da atividade, tá bom? Agora, o que eu queria falar para vocês, que eu acho que é a parte que demanda assim mais preocupação, né? Que é a questão do pagamento. Se vocês quiserem mandar pelos 3 últimos salários. E aí é uma questão importante, que é onde eu acho que vale muito a pena esclarecer isso. Opa, estão falando que travou. Esperar um pouquinho. Oi. Voltou, gente? Alguém manda aí um sinal pra mim se voltou. Olá. Voltou? Esperar um pouquinho. Vamos ver. Se voltou, manda um voltou aí. A Bruna falou que voltou. Esperar só um pouquinho. Tem algum pessoal falando que tá travando. Voltou. Voltou, é isso aí. Vamos lá. Gente, se eu estiver falando rápido, pode mandar um recado aí, tá bom? Porque é tanta informação que assim, eu quero falar, entendeu? Então pode perguntar. Ó, a Nayara falou, travou porque as pessoas estão reagindo, aí acaba travando. Então não reage, gente, não reage. Brincadeira. Então vamos lá, a questão mais importante que eu acho que a gente precisa discutir aí. A questão do pagamento. Como que vai ser feito o pagamento tanto da suspensão do contrato quanto da redução? Ingrid, e a empresa que fez a suspensão e os funcionários continuam trabalhando e recebendo 2 vezes? Não, gente, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer. É ação judicial, a empresa vai ter que pagar depois. Não pode fazer a suspensão do contrato e continuar trabalhando. Você pode até denunciar isso no Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Não pode estar acontecendo isso. Totalmente fora do regramento aí, tá bom? Então, o que vai acontecer nesse primeiro momento? Que tem uma dúvida que eu acho legal explicar, porque é uma dúvida de várias pessoas que me perguntaram. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu assinei o acordo. Eu fui lá, assinei concordando com a suspensão do contrato e concordando com a redução da jornada e do salário. Eu preciso fazer alguma coisa? O Douglas tá aqui, ele pode até me ajudar, que ele me ajudou muito aqui, que eu falo que ele é meu consultor de RH aqui. A princípio, você não precisa fazer nada. 2 dicas que eu te dou. Assim, primeiro, baixar a calculadora que chama, coloca no Google, calculadora MP936. E segundo, gente, baixem um aplicativo, Carteira de Trabalho Digital. É só entrar lá no Play Store e colocar Carteira de Trabalho Digital.
você vai fazer um cadastro, tá? E aí, ali vai ter todas as suas informações referente aos seus às empresas que você trabalhou, essa empresa que está ativa, e aí já vai constar lá sobre a questão do benefício emergencial. Ainda não tá aparecendo. Eu entrei, eu fiz o meu, ainda não tá aparecendo, mas como as empresas têm até dia 3 para terminar isso, então acredito que vai levar aí alguns dias para começar a aparecer. Mas baixa um aplicativo e assim, como vocês já estão tendo essa informação agora, já baixa, porque quando todo mundo começar a perceber o que vai acontecer e começar a baixar o aplicativo, eu tenho medo que aconteça igual o aplicativo do Caixa Tem dos R$ 600, que travou. Teve uma amiga minha, ela não tá aqui, mas a Kelly, ela teve que acessar 4h30 da manhã para conseguir entrar nesse aplicativo e fazer a transferência para a conta dela. Então baixem esse aplicativo, tá bom? Que vai ser de bastante valia e nós vamos trocando informação. Se vocês tiverem informações que eu não tenho, pode me mandar, quem sabe a gente faz até uma outra live, tá? Doutora, já tem previsão para liberar e como consultar? Então, ó, vai consultando pelo aplicativo, tá bom? Ainda não tá aparecendo, mas baixa o aplicativo e consulta que vai aparecer lá. É o que eu tenho fé que vai acontecer, entendeu? E outra coisa, o que a empresa vai fazer? Primeiro foi firmado o acordo, depois a empresa ela tem 10 dias da data que foi feito o acordo para enviar esse arquivo para o Ministério da Economia. Ó, o Douglas que manja disso daí, ele já falou que já estão começando a responder no empregador web, hein, que eu vou falar sobre isso agora. Legal, Douglas, obrigada pela informação. Então a empresa ela tem 10 dias para fazer essa comunicação do Ministério para o Ministério da Economia. Como que a empresa faz, gente? Ela comunica por um sistema do empregador web ou então por um site que é do MTE/BEM. Tem um site que está no portal gov.br, que a empresa faz essa comunicação. Qual é a grande questão aqui que me preocupa, né? A empresa, ela tem que informar todos os dados do funcionário. Então, eu entrei lá, eu dei uma olhada, tem que informar nome, PIS, CPF, o valor do salário, data de nascimento. A minha preocupação é, a empresa, ela tem que informar esses dados muito corretamente. Porque eu acho, não sei o que vocês acham, eu acho que se a empresa, de repente, errar um número do CPF, o número da sua conta, qualquer coisa, quando chegar lá no dia para receber, o Ministério da Economia, né, o governo desse acordo firmado, vai colocar lá uma conta, então a conta que você recebe o salário, ela vai indicar para o governo pagar para você nessa conta. Aí, ela vai ter que fazer isso um por um, cada funcionário. Imagine o Douglas, inclusive, um dia estava fazendo de 1.000 funcionários. Então, imagina só toda essa situação de cadastrar cada funcionário, passar todas essas informações, indicar o número da conta. É uma loucura, gente, é uma loucura. E aí a empresa tem a obrigação de acompanhar o resultado. Vocês viram que o Douglas falou aí que já tem algumas respostas, né, de se foi aprovado, se não foi aprovado. O que eu me informei é que, assim, vai voltar uma resposta de irregularidade. Por exemplo, se conflitar alguma informação de cadastro com a Receita Federal, vai ter lá uma informação de que há uma pendência ali. Aí a empresa, não é um funcionário, a empresa vai ter que acessar o sistema e regularizar. Aí é onde tem uma outra questão importante. A empresa tem que fazer essa regularização em 5 dias de quando ela receber essa informação. Por quê? Se passados 5 dias, pode ser que seja negado e até arquivado esse pedido. Então é muito sério, né? As empresas precisam estar comprometidas em realmente fornecer essas informações aí, tá? Tá dando para entender? Manda uma movimentação aí para eu saber se travou ou não travou, se tá tudo bem. Então, só esclarecendo, tá? A empresa, ela vai fornecer essas informações ou pelo site do MTE, do governo,
ou então pelo empregador web. Se você é empregador doméstico, né? Se você tem uma empregada na sua casa, ou de repente você é um empregador pessoa física, por exemplo, quem tem MEI, quem tem um funcionário só, né? Que também é por CLT, você pode fazer isso pelo portal gov.com.br. Então tem essa diferença. Ó, o Douglas está explicando, está informando um status, se estiver aprovado, aparecerá processado, e com o status de sim. Então, se não tiver aprovado, se tiver alguma pendência, a empresa só tem 5 dias para resolver, que é o que me preocupa também. Então, as empresas precisam estar engajadas em realmente acompanhar isso. Se deu um problema, foi indeferido. Pode ser que alguma informação não bateu, alguma coisa não deu certo lá e foi indeferido. A empresa, gente, ela ainda pode entrar com recurso. Olha que interessante. Não é interessante? Porque a gente está falando de uma coisa que vai acontecer aí em um mês. Então a empresa ela pode entrar com recurso. Esse recurso ela vai ter que ser julgado em 15 dias, que é o que fala na portaria, né? E aí em 15 dias ela vai ter a resposta se foi atendido o recurso dela ou não. Então é lutando até o último minuto para receber esse benefício, tá? Outra questão deixa eu ver aqui. Ah, tá. Nessa questão, se a empresa informar errado também, eu acho legal, eu anotei aqui para falar isso, porque eu acho legal você baixar o aplicativo justamente para acompanhar. De repente você vê que tem alguma informação no aplicativo, né? Que está falando assim, pendência, irregularidade, eu não sei como que vai vir escrito isso, mas você pode dar uma ligadinha para RH, quem é RH aqui vai me matar, né? Mas dá uma ligadinha para o RH e fala assim, olha, eu tô vendo aqui no aplicativo, tô acompanhando e parece que deu alguma coisa errada. Você pode verificar? Porque só tem 5 dias, né? Uma coisa que o Douglas está falando que é muito importante. Quanto mais tarde a empresa informar, mais tarde o funcionário vai demorar para receber. E aí, gente, eu abro aqui um momento de discussão, de muita preocupação. Eu já me preocupei muito com isso, porque eu começo a pensar nas coisas em sentido amplo, né? E me falem o que vocês acham a respeito disso. Porque com a portaria, que saiu agora no dia 24, estendeu um pouquinho o tempo para a empresa fazer essa informação, que eles deram 10 dias a partir da portaria, que vai se encerrar no dia 3. Porém, vamos supor, a empresa informou bonitinho, a partir do dia que o governo ficou sabendo, vai ter 30 dias para pagar. Se a empresa demorar para fazer essa comunicação, você só vai receber depois de 30 dias que o Ministério da Economia ficar sabendo. E aí isso é uma grande preocupação. Vocês não acham? Para mim, pelo menos é. Porque conta aí, vamos supor, você recebeu... você firmou o acordo, então você vai ter que esperar aí pelo menos 40 dias para receber. Porque vai ter 10 dias para a empresa notificar e mais 30 para o governo fazer o primeiro pagamento. Então só aí já foi 40 dias. Então é por isso que essa live é importante, porque você tem que se preparar. Sabe, esse pagamento que a gente recebeu agora dia 30 e o do dia 5 desse mês, quem tá com a redução do contrato, quem está com a suspensão do contrato, eu sei que é difícil, a gente tem muita conta, mas tenta reservar, de repente pagar só o que é essencial, porque, gente, a gente não sabe quanto tempo pode demorar para receber. E quando eu vi toda essa dificuldade das pessoas para receber os R$600, já começou a fomentar na minha mente essa possibilidade de atrasar esses pagamentos, né? Do salário. Então, assim, não tô falando que o mundo vai acabar, que tudo vai dar errado. Não, eu acredito, se Deus quiser, a gente vai receber, sim, na data dentro dos 30 dias. Mas eu tô falando isso como um conselho mesmo de amiga. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Porque, assim, já se prepara, sabe? Porque eu acredito que as pessoas que não têm acesso a essa informação, elas podem vir a passar necessidade. Porque quem tem um contrato suspenso e que a empresa ganha menos de 4.800.000, o que vai acontecer? O governo vai
pagar o salário dela integralmente. Então, não vai ter lá 30% da empresa para ela no dia 5. Você entendeu? Então, o que que acontece? Ela vai ter que esperar o governo pagar, e isso pode levar 40 dias. E se caso a empresa demorou 20 dias para notificar, pode demorar 50 dias, 60 dias. É claro que a portaria e a MP determina que o empregador é responsável por esse pagamento. Então, assim, se demorar, se de repente o empregador não informar, ele é responsável. E aí você vai poder procurar os meios judiciais para isso. Só que até você procurar, gente, você sobrevive do quê? Não é verdade? Então, é bom que nós, de certa forma, que estamos passando por uma situação dessa, já meu Deus, travou. Eu travei agora. Pensemos em algumas alternativas dentro da nossa casa para economizar, para guardar o dinheiro, para tentar esperar até esse dinheiro cair na conta, tá? Outra questão que é importante eu explicar. Meu Deus, já passou muito rápido o tempo. Não sei se eu vou conseguir falar tudo. Sobre o pagamento. Isso é muito importante, eu não posso deixar de falar. Gente, o pagamento, tanto da suspensão quanto da redução proporcional, ele vai ser pago com base no valor que você tem direito para receber do seguro-desemprego. Agora eu vou explicar isso mais específico. Veja bem, se a empresa reduziu 50% do seu contrato, então o governo vai pagar 50%. Esse 50% não é igual ao 50% do seu salário, não é a mesma coisa. Tipo assim, se o seu salário é R$ 2.000 e você tem, a empresa vai pagar 1.000, os outros 1.000 não é necessariamente isso que você vai receber. Tudo vai depender com base no quanto você tem de direito para receber no seguro-desemprego. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 5.000, o teto do seguro-desemprego dela é 1.800. Se reduzir 50% do seguro dela, o que vai acontecer? Ela só vai receber 50% do seguro-desemprego. Então, não vai equivaler o valor do salário dela. Então, é muito importante você entrar na calculadora online da MP 936, fazer a continha para você saber quanto que você vai receber. O Wesley está perguntando, suspensão assinada foi de 60 dias. E fomos informados que iremos receber em julho. E já fomos informados que eles não sabem quando iremos receber. Olha que situação caótica. Muito complicada, mas o Wesley vê com a sua empresa porque ela tem que informar 10 dias. Se ela informar em 10 dias, o governo prometeu pagar em 30 dias. Então, essa informação já está muito estranha aí que passaram para você. O que o empregador pode fazer para ter um respaldo, garantia de envio dos dados para o governo? Isso é uma questão muito técnica, porque aí vai depender muito da informação para o sistema, mas eu acredito que quando você encerra ali o envio de dados, vem algum protocolo, alguma informação que foi concluído. E é bom sempre o empregador ficar consultando mesmo para ver como que tá o status. Gente, então, o que vai acontecer? O governo ele vai pagar metade. Nesse exemplo que eu estou dando, o governo vai arcar com a metade. E essa metade será calculada com base no seu seguro-desemprego. Então, você vai ter que analisar qual é a faixa de seguro-desemprego que você tem direito. Antes da live, eu postei lá no meu feed a tabelinha para você saber fazer a conta. Dá para saber, é bem facinho também, dá uma olhada lá. E quem tem 2 empregos? Quem tem 2 empregos que reduzir a jornada dos 2 empregos. Vamos supor que um emprego suspendeu o contrato, o primeiro emprego suspendeu o contrato e o segundo emprego dele reduziu 25%. Né? Acontece muito isso com vigilante, que vigilante trabalha em 2 empresas, né? Vai ter direito a um benefício por cada empresa, tá? Que essa é uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Ah, tá, gente, é só ressaltar aqui, eu tô lendo o meu esboço para não esquecer de falar nada que é muito importante, tá? Ó, a Andresa tá falando que tem um protocolo de entrega quando você faz essa comunicação
interessada, entra na calculadora. Eu repito isso várias vezes porque lá você vai ter informação. Tem uma tabelinha que você pode consultar. Então a minha dica é: já faz agora o cálculo para você saber quanto você vai receber. De repente já se programar financeiramente para o próximo mês. Dando tudo certo, o governo pagando em 30 dias vai ser só alegria. Mas assim, a gente tem que se preparar porque tudo pode acontecer, né? Se vocês quiserem, acharem que é legal, eu faço uma próxima live, tá bom? E explico só um assunto mais detalhado, porque é realmente bem complexo e é muito necessário, mas vocês já estão à frente. Vocês que estão tendo essa informação, vocês já conseguem ver uma perspectiva para o próximo mês. Porque eu acredito que a gente que é empregado, no próximo mês vai se deparar com essas dificuldades que afetam aí todo mundo, né? Então, esses últimos minutos aí, eu quero dizer para vocês, eu vou responder algumas perguntas que vocês quiserem fazer, mas eu quero agradecer a todos os meus amigos, o pessoal que entrou na live. Gente, foi muito legal, é a primeira vez que eu faço isso, e assim, eu achei tão bom, porque é uma informação de tanta utilidade, porque a gente já tá sofrendo tanto nesse período. Nós já estamos vendo pessoas, sabe, entrando em filas para receber os R$ 600. Nós estamos vendo a dificuldade que o trabalhador vai ter no próximo mês para receber esse dinheiro. E eu lembro, assim, que esse dinheiro o governo vai pagar na sua conta, né? Então verifica com a sua empresa se a sua conta tá lá realmente certinha na empresa, sabe? São informações que vai ajudar muito pro próximo mês. Que quando a empresa informar chegar aos 30 dias ali, você vai receber o dinheiro na sua conta, vai dar um super alívio, né? O pessoal tá falando live Ingrid Responde, é uma boa. Se vocês quiserem, eu faço sim, porque eu não consegui administrar assim todas as perguntas. Nós temos ainda 2 minutinhos, eu quero salvar a live. Querem fazer alguma pergunta para eu respondendo? Mas eu vou deixar gravado assim, tá, gente? Muito obrigada. Eu tô assim transbordando de gratidão por vocês terem assistido. E eu pretendo dar continuidade nisso, né? Enquanto perdurar, eu acho que a gente vai ter que falar sobre o FGTS também, né? Então vamos falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode mandar alguma pergunta aqui que eu já esqueci. Tinha uma pergunta para responder, eu esqueci. Mas procurem se planejar, tá? Eu repito isso porque é muita preocupação que eu tenho de ver amigos meus e pessoas conhecidas minhas passando necessidade por não ter recebido esse benefício ainda, tá? E se Deus quiser, vamos ter o pensamento positivo de que vai dar tudo certo, essa fase vai passar. Muita fé em Deus que esse vírus vai embora e nossas vidas vão, claro, nunca mais vai ser como antes, mas vamos voltar à rotina normal, tá? Se acontecer alguma coisa, vocês podem me chamar e vamos programar então uma segunda live. Vocês me ajudam aí, gente. Manda um vai, doutora, compartilha para eu ficar empolgada e responder as perguntas, tá bom? Muito obrigada, muito mesmo, tô muito feliz. E se caso eu deixei alguma informação passar, que eu acho que pode ter acontecido porque é muita informação, vocês me perguntem aí que eu já fico preparada para o Ingrid Responde, tá bom? Só uma última pergunta que é do meu amigo Felipe, que ele perguntou se quando tiver redução salarial vai ter os mesmos descontos, né, na folha de pagamento, no holerite da pessoa. Os descontos vão ser proporcionais à redução, tá bom? Então, se a redução for de 70%, os descontos vão ser proporcionais. Eu acho que isso vale a pena falar também. Gente, muito obrigada, tá? Nossa, tô vendo aqui e tô ficando muito feliz. Ó, meu irmão está desempregado, eu cadastrei ele para receber no Bradesco e ele conseguiu depois de algumas semanas. Muito legal. A minha irmã falou, para de rir, você é uma advogada. Imagina, foi muito legal compartilhar isso com vocês. Eu vou encerrar a live para dar tempo de salvar, tá bom, gente? Um beijão. Ai, tô muito feliz, tá? E a gente marca outra. Tchau, tchau.